Os Benandantes, além de combaterem os Maliandantes no outro mundo, eles combatiam também os Maliandantes no mundo do aqui e agora. Esses Benandantes, eles apontavam nas comunidades quem era a bruxa, quem era o feiticeiro. E com isso, eles terminavam por causar enormes confusões. Porque essas pessoas apontadas como bruxas, como feiticeiros, eram pessoas que tinham uma importância muito grande naquelas comunidades. Porque essas pessoas ensinavam como curar as doenças, essas pessoas atuavam de um modo muito importante numa tentativa de equilibrar psicologicamente aquela comunidade. Então eram pessoas que detinham um conhecimento popular, né, para lidar com pequenas tragédias, digamos, do cotidiano, né, tais como uma gripe, uma diarreia, né, fazer um parto, né? Até mesmo quando ocorria uma maior tragédia, como, por exemplo, até uma doença muito grave levando à morte, essas pessoas, elas também atuavam ali no sentido de oferecer uma explicação para essas pessoas. Então elas atuavam dentro de uma cosmogonia, né, popular, né, que tinha um papel equilibrador muito nítido. Então esses Benandantes, quando denunciavam essas pessoas ao Tribunal do Santo Ofício como bruxos e como feiticeiros, eles causavam um grande problema ali na comunidade. É claro que em algumas situações os ventos sopravam para um lado e a própria comunidade se voltava realmente contra essas pessoas. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas eram pessoas respeitadas. É certo que muitas vezes temidas, mas eram pessoas respeitadas e que viviam anos naquela comunidade muito bem entrosada com aquela comunidade, realizando esse papel ali de curandeiro, esse papel ali de ouvir a pessoa nas suas pequeninas e médias e grandes tragédias. Então os Benandantes, eles empreendiam uma luta no outro mundo, né? Aquela luta que eles saíam do corpo, né? E aí o espírito ia combater as bruxas e os feiticeiros nesse outro mundo mágico, e eles também o combatiam no mundo do aqui e agora. Eles também competiam com essas curandeiras, tá? Curando os enfeitiçados, os embruxados. Então um pai tem um filho doente, chama o Benandante para ver o filho, porque suspeita que a criança esteja enfeitiçada, embruxada. O Benandante vai lá e fala, essa criança está embruxada, é preciso fazer um determinado ritual que eu sei para tirar esse embruxamento. E o pai pergunta, quanto vai me custar? Tudo isso era pago, né? Vivíamos numa sociedade de castas muito bem estabelecidas, que qualquer soldo a mais era de grande importância. Então todo esse mercado envolvendo o mundo sobrenatural, ele era pago, né? E muitas vezes esse pai não tinha o dinheiro para pagar, ou não queria pagar. Geralmente não tinha. E o Benandante falava, bom, então não posso fazer nada. Mas meu filho vai morrer? Se você não tem o dinheiro para pagar, ele vai morrer. E ir embora. Quando você arrumar o dinheiro, você me chama, né? Se não arrumar o dinheiro, vai morrer. Então, esse pai, ele se converterá também no futuro num possível denunciador desse Benandante ao Tribunal do Santo Ofício. E assim como o Benandante cobrava, os magos, os curandeiros, as chamadas bruxas, todo esse pessoal, os encantadores,
todos eles cobravam pelos seus serviços, né? Então vivia-se um extenso e efetivo, né, mercado sobrenatural. Esse mercado não terminou, né? Esse mercado continua até os dias de hoje, e extremamente atuante, extremamente, diria até, fundamental dentro da sociedade. Os benadantes, por exemplo, eles, quando sumia ou um objeto era roubado na comunidade, eles descobriam onde estava escondido o objeto, né? E depois descobriam quem que havia furtado aquele objeto, né? Vivíamos numa sociedade pequena, né? Essas comunidades eram comunidades pequenas e a vida era uma vida pública, era uma vida comunitária, todo mundo sabia da vida de todo mundo, não se guardava segredo ali, não tinha como guardar segredo, né? As pessoas viviam muito próximas uma das outras, então o segredo não existia, e isso facilitaria enormemente a vida dos profissionais do sagrado, né? Desses indivíduos que trabalham com outro mundo, com o mundo mágico, né? com o além, né? Esses indivíduos, eles vão ter acesso aos segredos mais íntimos das pessoas e vai poder manipular esses segredos ali nas suas atividades mágicas, né? E de modo a ganhar um troco, ganhar um dinheiro ali com aquilo, né? É um mercado, né? Há um mercado sobrenatural. É claro que liderando esse mercado encontrava-se a Igreja Católica, né? A Igreja sempre foi hegemônica, ela sempre se apresentou como a única a ter legitimidade de lidar com esse outro mundo. Mas por fora corria um monte de gente querendo tirar um pedacinho, um naco ali também, né? A sobreviver desse mercado, né? Era um mercado extremamente competitivo. A igreja abençoava os campos, fazia procissões para que viesse a chuva, que a terra produzisse frutos, igual os benandantes. Os benandantes faziam a mesma coisa. Os benandantes lutavam contra o diabo, louvavam Jesus, eles combatiam os bruxos e as feiticeiras, e eles queriam fundamentalmente o quê? Boas colheitas. Assim como a igreja, e assim como todos os outros grupos mágicos trabalhavam. Os outros grupos também queriam, genericamente, boas colheitas, né? Louvar Jesus, combater o diabo, e individualmente eles prestavam serviços individuais. Problemas de adultério, doenças, mal-estares variados, inimizades com vizinhos, né? Então, esses grupos mágicos, eles atuavam também de quase a sua oferta de trabalho, né? Sua oferta de trabalho mágico, religioso, no mercado do imaginário, era muito semelhante da igreja. É claro, sim, que eles atuavam também no mundo subterrâneo, no submundo ali, não é? Porque o mundo oficial era o mundo da igreja. A igreja era a única a intermediar a relação do homem com o outro mundo, com o sobrenatural, com o sagrado, né? Mas eles ofereciam basicamente os mesmos serviços que a igreja oferecia e outros mais, que seriam aí marginais, proteção ou meios para a realização do infanticídio, do aborto, né? Então eles atuavam também nesse campo mais marginal, que a igreja, nesse caso, não participava, né? Mas, de uma maneira geral, os seus serviços competiam com os serviços oferecidos pela igreja. A igreja fazia aquelas procissões e usava o ramos do viburno. O viburno era uma planta muito usada na medicina popular,
que os próprios Benandantes utilizavam nas suas viagens mágicas, junto com os ramos de erva doce, para bater nas feiticeiras e nos bruxos, né? Então veja como havia um intercalamento, né? um entrelaçamento, né? dos rituais populares com os rituais oficiais, digamos, da cultura popular com a cultura erudita da igreja, a cultura oficial da igreja. Desde que o homem se constituiu em homem, que deixou de ser um bicho para adquirir a humanidade, nós vamos ver isso desde a pré-história. Se formos ver as cavernas, se formos prescrutar as cavernas da pré-história, nós vamos encontrar desenhados lá, esculpidos nessas cavernas, a figura do feiticeiro. Né? E isso há 20 mil anos, 30 mil anos atrás. Né? E depois, nas primeiras civilizações, a civilização egípcia, a civilização lá na antiga Mesopotâmia, nós vamos encontrar lá a poderosa casta dos sacerdotes. Né? E durante todo o período do cristianismo, esses 2000 anos de cristianismo, nós temos lá a poderosa casta dos sacerdotes, né? Com a Igreja Católica, com seu corpo de profissionais do sagrado, muito eficiente, né? Tentando manter a hegemonia, lutando para ter uma hegemonia, permitindo uma brecha aqui e acolá para que esses concorrentes pudessem atuar, porque faz parte do jogo também a existência dessa pequenina concorrência, né? E o ser humano sempre remunerou essas pessoas. Então nós, desde que nos constituímos como humanos, nós delegamos esse dom a algumas pessoas, nós consideramos algumas pessoas como especiais, e essas pessoas vão nos colocar em negociação com o outro mundo, com o mundo do sobrenatural, com o além, com o mundo do sagrado. E essas pessoas sempre foram muito bem remuneradas, a ponto de, às vezes, formar um corpo de profissionais hierarquizados, como a igreja, né? E rivalizar o poder com o poder temporal, né? O poder eclesiástico sempre rivalizou com o poder temporal, o poder dos reis, o poder dos monarcas, o poder dos nobres, né? E isso foi um poder que foi delegado por nós, pelas pessoas comuns, né? Nós acreditamos que essas pessoas realmente têm o poder de nos abrir o outro mundo, de nos levar as nossas preces para o outro mundo, trazer as notícias do lado de lá para o lado de cá, né? Fazer esse intercâmbio, e nós pagamos a essas pessoas. Como nós pagamos a um mercado, né? É um mercado dos bens simbólicos, lá que falava o Pierre Bourdieu, né? É um mercado dos bens simbólicos. Esse mercado está ainda hoje extremamente atuante, com enorme vigor, né? Os Benandantes nada mais são do que um grupo, né, que viveu aí do século XVI ao século XVII, que graças ao historiador italiano Carlo Ginzburg, ele ressuscitou, né, esse grupo e nos trouxe, né, através da sua obra Os Andarilhos do Bem. Nós vamos então tomar conhecimento com esse grupo, que era confundido como um grupo de feiticeiros, né, de magos, né, e ele vai mostrar que não é bem assim, né? No próximo vídeo nós continuaremos com a saga dos Benandantes.